Adora. Por sinal, é um tema que adora mesmo, porque cai muito no ENAD, cai muito no revalida, inclusive já caiu em questão discursiva, que deu uma balançada em muita gente na época. Vamos conversar hoje sobre demências. Demência é um tema importante. Mas é um tema importante. É um tema clínico / psiquiátrico, talvez. Na verdade, é clínico, ele não pode ser psiquiátrico. Não pode. É clínico. E é um tema relevante, porque é um tema que ele tem ganhado relevância no nosso dia a dia. Eu não sei se tu chegaste a ver já alguma estatística sobre demência, mas demência tem uma prevalência estimada em torno de 5% na população com mais de 65 anos. E geralmente, assim, a ideia global da demência é que a cada 5 anos a prevalência dobre, sabe? Então, se a gente pegar a população com mais de 80, 85 anos e obviamente o Brasil, quando a gente observa historicamente, está aumentando essa população, a prevalência pode chegar a 30%, 40% de demência. Então é um cenário que antes fazia menos parte da nossa rotina. Demência era muito mais um termo pejorativo, era muito mais um apelido, era muito mais um xingamento, provavelmente uma doença. Tu está entendendo o que eu estou querendo falar, né? Então a gente falava muito mais de demência no contexto de apelidar alguém que propriamente de considerar como uma doença e ter uma abordagem muito bem direcionado e um reconhecimento pela equipe de saúde do que é uma síndrome demencial. E hoje é muito importante falar sobre demência. Tanto que provas de maneira global têm explorado mais e o INEP está na crista da onda nisso. A gente precisa ter noção das mensagens principais das síndromes demenciais. Isso é muito relevante. Síndrome demencial ou demência, né, que ganhou um nome mais chique, né, recentemente, o DSM-5 sugeriu que a gente denominasse demência como transtorno cognitivo maior. Então, talvez demência daqui a alguns anos seja um termo proibido. Não pode mais falar demência, né? Na lista dos termos proibidos, né, do mundo moderno, demência talvez entre com essa ideia de transtorno cognitivo maior. Mas, enfim, vamos fazer a referência por demência aqui, que fica mais fácil da gente saber do que a gente está falando, onde é que a gente está, né? E esse, de fato, é um tema muito importante que a gente tem que tomar cuidado para não confundir com outras entidades, outras doenças neurológicas, e para isso é fundamental que a gente entre na alma de demência. E não é difícil. Em linhas gerais, demência é definida como perda de função cognitiva. Pelo menos de uma função cognitiva. E função cognitiva envolve vários aspectos. São, inteligências. Vários aspectos. São vários domínios dentro da cognição. Por exemplo, memória. Por exemplo, atenção. Por exemplo, a cognição visoespacial, comportamental, relações sociais, funções executivas, a capacidade de planejar, executar algo, sabe? São vários domínios que representam a cognição. E a demência denota um comprometimento de pelo menos um desses domínios. Há muito tempo atrás, DSM-4, por exemplo, né, era exigido que o indivíduo tivesse 2 ou mais domínios. Não, agora não. De acordo com o DSM-5, um domínio precisa estar afetado. Só que não basta que o domínio esteja meramente afetado. Não basta. Não basta o indivíduo ter uma alteração de memória pontual. Não basta. É um domínio cognitivo, ok, é um domínio cognitivo, memória. Mas o fato de eu esquecer
o horário da live hard work, por exemplo, não denota que eu tenha demência. Talvez esse daí denote, viu? A live hard work não pode esquecer, essa é inesquecível. Mas enfim, não é apenas o declínio da função cognitiva em si. O declínio, ele tem que obrigatoriamente se associar a algum déficit funcional. Eu preciso ter algum prejuízo deliberado por conta do declínio cognitivo. Então não é só, esqueci o dia do aniversário de fulano. Tá, cara, e daí? Mas vai ficar chateado. E daí? E daí? Sabe? Tem que haver um prejuízo, de fato, na nossa vida. Pode ser um prejuízo pessoal, pode ser um prejuízo profissional, enfim. Tem que existir repercussão. Aí, a gente de fato diz, caraca, esse é um prejuízo cognitivo, é um déficit cognitivo importante. Aí a gente começa a pensar na possibilidade de demência. Mas desde que a gente afaste que exista um transtorno psiquiátrico que possa ser responsável por aquilo. Por exemplo, transtorno depressivo. Se eu tiver depressão com alteração cognitiva, provavelmente é a depressão que é responsável. Entendeu? Se tiver uma doença psiquiátrica que possa justificar aquilo, o diagnóstico da doença psiquiátrica não é de demência. Agora, se não tiver um transtorno psiquiátrico, o diagnóstico é de demência. Acabou-se. Demência é isso. Declínio de pelo menos um domínio cognitivo, com prejuízo funcional, interferindo na autonomia do indivíduo e sem que tenha uma doença psiquiátrica que justifique. É isso. É simples assim. Entendeu? Simples. Na verdade, não é tão simples. É porque na hora que a gente vai colocar isso em prática, nem sempre é fácil a gente definir que a pessoa tem ou não tem um declínio cognitivo. A gente não pode ficar perdido na subjetividade do que é declínio cognitivo. Não pode. A pessoa está perdendo memória ou não está perdendo memória? A pessoa tem um prejuízo de comportamento, de relações sociais ou não tem? Sabe? É verdade ou não é? A alteração de linguagem, ela existe ou não existe? O comprometimento visoespacial, sabe? Tudo isso é difícil da gente quantificar. Por isso, é importante que a gente avalie os declínios cognitivos de maneira objetiva. Tem que usar teste para isso. O melhor cenário até para fazer isso é a avaliação neuropsicológica, que não é para qualquer um. Quando eu falo não é para qualquer um, não é em relação ao paciente, é em relação ao profissional. São testes relativamente sofisticados e que exigem muita habilidade para que sejam aplicados. E existem testes que conseguem avaliar especificamente cada um dos domínios. Mas a gente precisa, de fato, ter isso objetivamente. Isso é muito relevante. Porque se não quantificar, vai ficar na ideia, eu acho que eu estou perdendo a memória. Por exemplo, eu não consigo me lembrar, o que eu comi ontem? Eu falei, peraí. Aí nessa hora a gente está conversando e fala, não, mas eu também não me lembro. Compartilho da sua demência, né? Então, eu não consigo lembrar o que eu estudei ontem. Eu não consigo lembrar qual foi a live de ontem. Eu também não me lembro qual foi a de ontem. Eu não me lembro. Foi tabagismo, né? Foi. A gente de ontem, eu não me lembro, sabe? Enfim, como é que a gente consegue mensurar isso especificamente? Então, a avaliação neuropsicológica é uma forma muito precisa da gente identificar facilmente um declínio cognitivo e também de evitar exageros. Só tem um problema. É que a avaliação neuropsicológica ela não está disponível em toda esquina. Não está. É difícil. Por isso, existem diversos testes padronizados que podem ser aplicados no dia a dia por qualquer profissional de saúde minimamente treinado e que permitem que a gente consiga ter uma ideia de que o declínio cognitivo exista. O mais propagado deles, o mais famoso deles é o Mini-Mental. O Mini-Mental é o teste que dá pontos para o indivíduo. O indivíduo pode receber 30 pontos, né? Parabéns, você tirou 10, 30 pontos, uau! Mas de acordo com a pontuação, a gente tem uma sensação se pode ou não existir demência, se pode ou não existir declínio cognitivo em algum dos domínios através do teste. A ideia do Mini-Mental é a gente meio que comparar o indivíduo com pessoas
que tem o mesmo perfil dele. Essa é a ideia. Obviamente, para isso o teste foi padronizado, né? Foi aplicado em um montão de gente. E a gente tem uma pequena noção do que é esperado para uma pessoa que tem um grau de escolaridade X e tal, entendeu? A gente adapta sempre o resultado para quem é a pessoa. Mas ele tem suas limitações. O Mini-Mental, por exemplo, não consegue dar uma precisão para a gente exata do declínio cognitivo. Qual é o domínio que está sofrendo mais que o outro? Ele não consegue. E às vezes, se a alteração for muito sutil, também passa batido. Por isso, existem outros testes disponíveis. Outros. Mas o Mini-Mental é o mais famoso e habitualmente é usado como teste de rastreio. A gente faz o Mini-Mental e, tipicamente, depois da alteração do Mini-Mental, busca um outro teste mais específico para identificar, de fato, o declínio cognitivo que o indivíduo apresenta. Então, esse é um ponto que precisa ser muito claro, porque é fundamental que a gente mostre que, de fato, existe declínio cognitivo. Além do que, tu lembras? Tem que ser declínio robusto, tem que ter substância, tem que comprometer a funcionalidade e a autonomia do indivíduo. Isso é essencial. Não pode ter doença psiquiátrica, se tiver doença psiquiátrica, entendeu? É isso. Isso é tão verdade. Eu brinquei com a ideia da doença psiquiátrica, né? Que se tiver o diagnóstico da doença psiquiátrica com demência, não é o contrário. Isso é tão importante que até no aspecto da autonomia, isso também existe. Veja, uma pessoa que tem declínio cognitivo e que não tenha alteração funcional / de autonomia, não tem demência. Não tem. Mas Fabrício, eu tenho alteração de memória, eu posso provar que eu tenho alteração de memória, porque eu não consigo me lembrar de 5 minutos atrás que tu falaste da definição de demência. Eu não consigo lembrar. Eu tenho sabe, é óbvio, eu tenho declínio. Tá, tem comprometimento funcional? Não. Então tu és lerda, entendeu? Veja, tu não és, é só para ficar claro, né? Lerdeza na medicina tem um nome mais educado. É um transtorno cognitivo leve. Isso é lerdeza. Burrice é outra coisa. Burrice é não ter dúvida. Veja, burrice é outra coisa. Mas lerdeza é a pessoa, sabe? Eu tenho uma alteração aqui de atividades executivas, domínio executivo, eu não consigo planejar executar. Lerda ou portador de transtorno cognitivo leve. Entendeu? Se tem um leve, tem um maior. Quem é o maior? A demência. Entendeu os termos do DSM? Transtorno cognitivo leve é o indivíduo ter alteração do domínio cognitivo sem prejuízo funcional, sem comprometer a autonomia. Porque se comprometer a autonomia ou tiver prejuízo funcional e não houver uma doença psiquiátrica, é transtorno cognitivo maior, demência. Acabou-se a conversa. É isso. Fechou, hein? Isso é muito importante. Só que não para por aí. Não para porque o INEP gosta de atravessar a barreira da definição. Isso é muito importante. E o atravessar a barreira da definição significa que se debruça sobre o diagnóstico. Não, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico de demência é clínico. A gente não precisa de exame, a não ser os testes, né? Os testes específicos, mas não precisa de exame complementar. Não, exame de laboratório, de imagem, não precisa. Mas não quer dizer que a gente não solicite exames no contexto da demência. É que existem causas e causas de demência. Existem cenários de demência que, infelizmente, são progressivos e irreversíveis. Existem cenários assim. Existem. Por exemplo, a principal causa de demência no mundo do universo é demência tipo Alzheimer. Existe. No entanto, existem causas de demência que são potencialmente irreversíveis. Se a gente fizer assim, a coisa se resolve. O déficit cognitivo pode ser controlado. Não vai haverá mais repercussão na autonomia ou funcionalidade do indivíduo? Existem. E por conta desse detalhe, diante de um cenário de demência, a primeira pergunta é, será que é possível reverter isso? E para isso, a gente precisa buscar informações do indivíduo e também avaliar exames laboratoriais. Por exemplo, o indivíduo pode ter demência associado a déficit de vitamina B12. Não pode? Pode. As manifestações neurológicas, neuropsiquiátricas do déficit de B12? Pode. O indivíduo pode ter demência por conta de alteração da função tiroidiana, declínio de função cognitiva? Pode, claro que pode, principalmente o hipotiroidismo, pode.
O indivíduo pode ter demência por conta de sífilis, neurosífilis. O indivíduo pode ter demência por conta de infecção pelo vírus HIV. O indivíduo pode ter demência por conta de um hematoma subdural crônico, por exemplo. Bateu, né? Bateu a cabeça e tal. Teve nada na época, não foi, né? Buscou auxílio médico e tal, mas de repente começa a ter manifestações. E quando a gente faz um exame de imagem, tem tipicamente a imagem do hematoma subdural com formação em banana, né? Banana, uma imagem côncava e escura, porque parte do sangue foi reabsorvido, né? Não brilha mais na tomografia. E é uma causa reversível. Se a gente for lá e tirar o sangue, tirar, né, o que está ali na imagem do indivíduo, está tudo resolvido. Então são causas potencialmente reversíveis, exemplos, né, de algumas delas, e que a gente precisa buscar. Às vezes não está em exame complementar, às vezes está na história do indivíduo. Por exemplo, o uso de um anticolinérgico. Um anticolinérgico pode facilitar, pode diminuir o tônus colinérgico, o surgimento de síndromes demenciais. Benzodiazepínicos podem se associar também a síndromes demenciais. Então, fármacos também fazem parte da jogada. Então, tanto elementos de história quanto exames complementares são fundamentais. O Ministério da Saúde, até na sua avaliação de demência, tem lá uma sugestão de exames importantes a serem feitos, né? E está lá avaliação da função tiroidiana, avaliação de vitamina B12, VDRL, o anti-HIV, exame de imagem, ureia e creatinina, função renal e tal, eletrólise, está tudo lá, né? Tem a avaliação que é sugerida, mas nessa avaliação, por exemplo, não está líquido, não precisa ficar pedindo líquido para todo mundo, né? Eletroencefalograma também não. Mas geralmente são os métodos que direcionariam para alguma causa potencialmente reversível. Caso a gente não encontre uma causa potencialmente reversível, a gente estará diante de alguns cenários que precisam ser reconhecidos tanto na vida quanto na prova. As síndromes demenciais clássicas. Síndromes que a gente precisa sentir o cheiro. E nem sempre saber detalhe do detalhe, mas sentir o cheiro delas é fundamental. Fundamental. Por exemplo, considerando as mais famosas, é importante a gente conhecer o jeitão da demência tipo Alzheimer, da demência vascular, da demência frontotemporal, da demência por corpúsculo de Levy. Essas aqui, sem dúvida alguma, precisam ser dominadas. E não é difícil. Não é difícil. Alzheimer, por exemplo, é a síndrome demencial mais frequente no mundo do universo. E a gente geralmente tem uma bela noção do que é Alzheimer porque ele está presente. Enfim, a gente tem múltiplas formas de conhecer quem é o Alzheimer, né? E o que chama atenção no Alzheimer é que o declínio cognitivo ele privilegia ou ele impacta mais memória, principalmente memória para fatos mais recentes. O início do cometimento do Alzheimer se direciona para o declínio cognitivo de memória com preservação da memória antiga. O impacto é maior na memória mais recente. Isso chama atenção. Agora, obviamente, com a avançada doença, o indivíduo acaba tendo declínios cognitivos em vários outros domínios. Esse é o ponto do Alzheimer que chama atenção logo de sopetão. O que é um tanto diferente do que a gente observa na demência vascular. Demência vascular, que já foi objeto do INEP, é um cenário em que o indivíduo tem um declínio de função cognitiva associado a algum evento vascular. Por exemplo, pequenos eventos isquêmicos. Eu estou aqui de boa, de repente, pim, um pequeno evento isquêmico. Sem um déficit focal exuberante, mas tive um evento isquêmico pequeno e que pode ter impacto em função cognitiva. Antes eu era uma pessoa, a partir de agora eu sou outra. Tipicamente, a demência vascular ela acontece em degraus. O indivíduo tem pioras repentinas, sabe? Pioras repentinas de função cognitiva. É isso que chama atenção de um cenário que costuma acontecer com mais frequência em indivíduos com idade mais avançada, também assim como a gente costuma observar no Alzheimer. O que já é diferente da demência frontotemporal, que é um tipo de demência que costuma afetar indivíduos com idade mais precoce, menos de 65 anos, embora Alzheimer seja mais comum também nesse contexto, né? Mas a demência frontotemporal é a segunda mais comum e chama muita atenção que o declínio cognitivo, que costuma ser impactado com maior intensidade logo no início, é o contexto comportamental, fronto, né? Então, o lobo frontal afetado. O contexto comportamental barra social é o domínio que costuma ser mais afetado na demência frontotemporal. Mas nada é mais marcante que a demência por corpúsculo de Levy. Não é. Demência por corpúsculo de Levy ou doença por corpúsculo de Levy já foi mencionada aqui numa outra discussão, na discussão de Parkinson. Doença por corpúsculo de Levy
é uma das doenças Parkinson Plus, doenças que têm manifestações parkinsonianas, mas que tem alguma coisa a mais que o Parkinson clássico. No caso da demência por corpúsculos de Levy, a doença por corpúsculos de Levy, o indivíduo tem parkinsonismo e demência muito precoce, ou seja, ela também faz parte do diagnóstico diferencial de demência. É uma síndrome demencial que traz consigo o parkinsonismo. Então lá no Parkinson a gente discutiu num contexto, aqui é no outro. Ela traz demência, mas diferente do Parkinson clássico, é uma demência mais precoce, porque o Parkinson clássico traz demência tardia. Corpúsculo de Levy, demência precoce. Mas além disso, tem uma manifestação clássica da doença por corpúsculo de Levy, que não vai faltar numa questão que já foi, por sinal, objeto do INEP também. Alucinações. As alucinações são um grande marco da doença por corpúsculo de Levy, além de outros comemorativos como flutuações, né? Isso chama muita atenção na doença e marca para valer. Então, essas 4, demência tipo Alzheimer, com sua principal característica de comprometimento inicial de memória anterógrada, a demência vascular, com a sua evolução em degraus, a demência frontotemporal, com alteração prioritariamente do comportamento inicialmente, e corpúsculo de Levy, com alucinações, com parkinsonismo e com flutuação, precisam ser lembradas. Assim como uma causa bem peculiar de síndrome demencial, que é legal a gente lembrar que ela existe nesse contexto, embora seja uma causa reversível. Diferente dessas outras que a gente conversou, é uma causa reversível. Muito cuidado com a hidrocefalia de pressão normal. Hidrocefalia de pressão normal é um cenário bem peculiar de síndrome demencial. É um cenário que o indivíduo tem hidrocefalia, mas não tem hipertensão, sabe? Não tem hipertensão no sistema. Não tem. E é uma situação que traz consigo algumas manifestações clássicas, que aqui no Hard Work a gente envolve na regra dos 3M. Hidrocefalia de pressão normal é a doença dos 3M. O indivíduo fica respeitosamente maluquinho, molhadinho e tem marcha lenta. 3 grandes marcos da hidrocefalia de pressão normal. Não há questão de prova que não mostre isso descrito. E no caso do INEP tem que tomar cuidado porque as questões têm enunciados longos, né? E a gente vai ter que encontrar as manifestações. O M de maluquinho se refere respeitosamente à presença de síndrome demencial. Ok. O molhadinho se refere respeitosamente à perda de controle esfincteriano urinário. O indivíduo tem incontinência urinária. 2. E a alteração da marcha, que é o terceiro M, se refere a uma alteração de marcha característica dos indivíduos com hidrocefalia de pressão normal, que é difícil de ser descrita até. Nenhuma referência ousa descrever a marcha de uma forma. É difícil. Tem base mais larga, passos lentos, enfim. O fato é que tem uma alteração da marcha que costuma ser a manifestação mais precoce da hidrocefalia de pressão normal. Esse é um cenário bem peculiar e que o examinador gosta muito de explorar. Muito. E é reversível. Se a gente fizer, por exemplo, uma derivação ventrículo-peritoneal, aliviando a quantidade de líquor que está se acumulando aqui em cima, o indivíduo melhora. Isso é interessante, né? Existe um teste chamado TAP test, que a gente faz uma pequena punção licórica, esvazia um pouquinho, o indivíduo melhora, sabe? É uma maneira de mostrar que aquilo ali é responsável pelo declínio cognitivo de fato. Muita atenção. Ela é peculiar, a gente geralmente discute junto com as síndromes demenciais clássicas, mas é reversível. Isso é demência. Era isso que a gente precisava discutir, era isso que eu tinha para conversar hoje. E estou esperando os prints educados, sem a máscara que apareceu subitamente aqui, dentro da minha manifestação de síndrome demencial do dia.